dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula, certo? Mais precisamente a nossa quarta aula online. E estamos dando continuidade ao assunto do livro 2, certo? Aula de Geografia, oitavo ano A e o B. E o nosso conteúdo, mais precisamente de hoje, são os índices populacionais. Então, na aula passada, a gente viu alguns fluxos, né? Os fluxos migratórios aqui para o Brasil, é isso? Como ocorreu, as fases, quem foram chegando, onde primeiro chegaram os europeus, onde aqui no nosso território já existiam os nativos, né? Os nativos indígenas. Chegaram também os africanos e também chegaram os asiáticos. Tudo isso nós vimos na aula passada, os fluxos migratórios aqui para o Brasil. Então, hoje a gente vai ver os índices populacionais, certo? E algumas das taxas que são estudadas nesses índices. Primeiramente, o que são índices populacionais, né? Com o aumento populacional e o crescimento das cidades modernas, surgiu a necessidade de compreender as características destes habitantes. No entanto, essa compreensão nunca é uma tarefa tão simples. Então, para se estudar uma população, é necessário que nós conhecemos os índices dessa população, mais precisamente de cada país, inclusive do Brasil, né? Então, quanto mais populoso é um país, mais difícil, né? Mais trabalhoso vai ser a compreensão desses índices, né? Vão ser mais dados a serem estudados e a serem compreendidos para a gente conseguir entender um pouquinho da característica da população desse país. Então, primeiramente, eu resolvi trazer aqui um gráficozinho para mostrar a vocês um dos índices, né, que a gente vai estudar. E, no caso, é algo mais recente, algo que a gente está convivendo no dia a dia, que é a caso do coronavírus. Então, eu trouxe aqui a taxa da mortalidade por coronavírus por idade, certo? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando o índice da quantidade e da questão das idades que mais se tem óbitos, né? E que mais se infectam na questão do coronavírus. Então, nós temos aqui, ó, mostrando que a maior taxa de probabilidade de óbitos estão entre as pessoas com mais de 80 anos, né? Que são os idosos que a gente vem escutando tanto nas redes sociais, também na TV e tal, tudo sobre falando que o grupo de risco, não é isso? Então, nós temos o maior número entre os de 80 anos a mais, também temos um grande número de 70 a 79, e à medida que a idade vai diminuindo, a taxa de mortalidade pelo coronavírus também vai diminuindo. Porém, nós temos que ter cuidado, né? Independente da nossa idade. Né? Isso aqui é um dado chinês, né? Uma fonte chinesa, certo? Onde mostra que a maioria das pessoas que vêm morrendo, chegando a óbito, entre a idade de 80 anos a mais, certo? Então, esse é um índice populacional. É um índice que se estuda as características da população. Então, vamos nos retratar mais ao Brasil. A população do Brasil supera os 200 milhões, certo? Então, temos 200 e pouquinhos milhões de pessoas, de habitantes, aqui no Brasil. O censo populacional, o que é isso? É o conjunto de pesquisas realizadas a cada 10 anos com informações elementares sobre a população, no caso brasileira. Então, qual é o órgão que a gente tanto conhece que nos mostra todos esses dados da população brasileira? É o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde ele foi criado em 1934, né? A data mais precisa da criação do IBGE. Então, a partir daí, a gente conseguiu, como é que posso dizer, ter um maior acesso aos dados da população brasileira, certo? Toda a questão de censo, toda a questão de criação de mapas brasileiros, tudo isso
é feito pelo IBGE, né? Tanto é que no decorrer do ano tem épocas que vem pessoas em nossas residências, por exemplo, que são do censo do IBGE. Então, eles estão fazendo pesquisas para obter o quê? Informações para gerar, como é que eu posso dizer, alguns mapas, gerar alguns dados sobre a característica da população brasileira, certo? Então, o IBGE é de fundamental importância para o estudo dos dados populacionais brasileiros. Então, aqui eu trouxe outro gráficozinho para vocês. Está meio clarinho, mas já para entender, né? O número de habitantes no Brasil. Então, vocês podem ver que esse número ele só aumentou desde 1870 até 2010, né? Esses dados aqui. Então, nesse momento, o Brasil, em 2010, ele chegou à marca de 190 milhões 732.694 habitantes. Então, nos dados mais recentes, ele já superou os 200 milhões, certo? Todo esse contexto que a gente está vivendo hoje, essa questão dessa pandemia, vai mudar esses índices. Então, provavelmente, no próximo estudo, nos próximos censos, todos esses números aqui, né, irão mudar, certo? As características da população, não só brasileira, mas também como mundial, será mudada devido a esse contexto. A taxa de natalidade é um dos índices que a gente tem que estudar para mostrar as características da população. Então, ela se refere à taxa ao número de pessoas nascidas em um lugar ou local. Ela é um reflexo da fertilidade masculina e feminina, assim como fatores sociais, fisiológicos e culturais desse lugar, certo? Então, a taxa de natalidade, ela justamente quer mostrar o quê? A taxa de nascidos, certo? Nos países subdesenvolvidos, por exemplo, né, vários países da África, a taxa de natalidade ela ainda é muito elevada. Então, quanto mais desenvolvido é um país, menor vai ser a sua taxa de natalidade, certo? Por quê? Porque existe uma questão de uma consciência ou de um planejamento familiar maior nos países desenvolvidos, né? Existem políticas para isso. Já nos países bem desenvolvidos, a gente não vai ter tantas essas políticas de controle de natalidade, né? Controle de nascidos. No Brasil, os índices são mais elevados nas regiões norte e nordeste e menores na região sul. Tudo isso também nos remete à questão não só de políticas, mas também questão culturais, né, da região. Nós sabemos que nossos avós, bisavós tiveram um grande número de filhos, que mais recentemente a gente não vê mais essa característica, apesar de ainda ter algumas pessoas que têm um número elevado de filhos, né? Mas esses índices, eles vêm o quê? Diminuindo, principalmente aqui no Brasil, a taxa de natalidade vem caindo, certo? Voltando aqui, a taxa de fecundidade é outro dado importante, que corresponde a uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher poderia ter durante todo o seu período reprodutivo, né? Então, essa taxa daí é a questão de quantos filhos uma mulher poderia ter na sua época de fértil, né? Sua época fértil. Que geralmente entre estudos mostram que geralmente são de 15 a 49 anos. Então, essas mulheres que são englobadas nessas taxas aí, né? No seu período reprodutivo. Quanto mais alta a taxa de fecundidade de um local, maior é a média de filhos da população. Então, quanto mais uma mulher pode ter filho, consequentemente, né? Quanto maior é a taxa de natalidade, vai ter o quê? Uma maior média de filhos naquele local. No mundo, a taxa de fecundidade média é de 2,4 filhos. Isso significa que é positivo o crescimento populacional. Então, por que é positivo? Porque se está crescendo, ele é positivo. Agora, se ele está diminuindo, o crescimento é negativo. Inclusive, existem alguns países que estão com a sua taxa de fecundidade muito abaixo. Então, eles estão criando incentivos para fazer com que as mulheres, né, tenham uma maior taxa de fecundidade nesse país, né?
Eles dão um maior tempo de licença de maternidade, eles dão auxílio financeiramente, tudo isso para fazer com que a taxa de fecundidade aumente, né? Que as mulheres tenham mais filhos. Quando o valor nas taxas de fecundidade for menor do que 2,1, disse que a população está em descréscimo. Então, se uma mulher tem menos de 2,1 filhos, no geral, né, naquela continha que se faz, naqueles dados, fala que o quê? Que a população está decrescendo, ela está diminuindo, né? Existe menos números de crianças nascendo. Outro mapinha aqui, certo? Mostrando a questão da taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade, certo? Então, em vermelho nós temos a taxa de fecundidade do Brasil e em azul nós temos a taxa de fecundidade do mundo. Então, vocês podem ver que a taxa de fecundidade do Brasil, lá em 1955, 1960, ela era muito alta, né? Cerca de 6 filhos por mulher. Então, isso foi diminuindo justamente pela conscientização, pelas políticas familiares, pela questão da mulher estar entrando em maior número no mercado de trabalho. Então, ela vai ter uma maior consciência de não ter tantos filhos, porque não vai ter mais tanto tempo para cuidar daquele filho. Né? Então, geralmente, ela quer o quê hoje? 1 ou 2 filhos, né? Por família, em sua maioria. Então, você pode ver que a taxa do Brasil ela diminuiu. Aqui em 2000 entre 2095 e 2100, vocês podem ver, ó, que ela vai ser abaixo de 2, né? Quase chegando a 2 aqui. Tá bem clarinho, mas dá para ver. Quase 2 filhos por família. Então, vocês podem ver, isso aqui é uma média, gente. E no mundo, essa taxa também vem acompanhando esse decréscimo, né? Ela vem decrescendo, ó. Então, o Brasil vai tipo que acompanhando o decréscimo do resto do mundo, certo? A mortalidade infantil. Então, é um índice que estabelece a proporção do número de óbitos em bebês nascidos até antes de completar o primeiro ano de vida. Então, esse índice ele vai contabilizar as mortes existentes, os óbitos, em crianças que ainda não completaram um ano de idade, certo? Que são considerados bebês. Então, isso daí vai ser o índice de mortalidade. Existem diversos fatores que interferem no aumento ou na diminuição dos valores, como a saúde pública, questões culturais e socioeconômicas. Por exemplo, nos países que têm uma saúde pública deficitária, né? Não tem condições legais, não tem saúde pública de primeira qualidade para sua população. A mortalidade infantil vai ser o quê? Maior. Se eu não tenho hospitais próprios para isso, hospitais que estejam preparados, eu, consequentemente, não vou ter um grande número de nascidos, de crianças que vão conseguir sobreviver. Essas crianças vão o quê? Ter uma taxa de mortalidade maior, né? Questão também de saneamento básico, nos países que têm um saneamento básico deficitário, que não seja legal, eles não vão também vão ter um grande número de mortalidade infantil, né? A questão da poluição do ar, a poluição do ar também é uma forma da mortalidade infantil ser maior. Então, são vários conjuntos que fazem com que a mortalidade seja mais elevada. Então, essa mortalidade vai ser mais elevada nos países menos desenvolvidos, né? Isso, os países mais desenvolvidos, a taxa de mortalidade vai ser bem menor. Por exemplo, no Brasil, essa taxa ela está, como é que eu posso dizer? Diminuindo, né? Está decrescendo. Por quê? Supostamente o Brasil ele está em desenvolvimento, então tudo está melhorando comparado ao que existia lá anteriormente, viu, gente? A taxa de mortalidade infantil no mundo é de 49,4 em cada mil. Então, em cada 1.000 crianças, 49,4 entram na taxa de mortalidade, né? Entram em óbito. No Brasil, esse valor é de 15,6. Então, ele está bem abaixo do número
da média mundial, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda o valor de 10 óbitos para, desculpem aqui, viu, gente? É para, não é paca, não. Para cada 1.000 nascidos em países em desenvolvimento. O Brasil é um país que está em desenvolvimento, né? Ele não é nem subdesenvolvido, nem desenvolvido. Ele está no processo de desenvolvimento. Então, 15,6, como eu mostrei para vocês aqui, ela não é um número que a OMS recomenda. A OMS, para esses países, como o Brasil, recomenda o quê? 10 óbitos de crianças. Esse daqui é o recomendado, mas no Brasil está acima disso. Então, nós temos aqui outro gráfico, né? Mostrando a questão da expectativa de vida, que é um outro índice que a gente vai ver mais na frente, né? É outro assunto, outra aula. Então, a expectativa de vida ao nascer. E a questão da mortalidade infantil aqui no Brasil. Olha só como ela diminuiu. Então, a cada 1.000 nascidos, eram o quê? 146,6 que entravam na taxa de mortalidade, que chegavam a óbito. Hoje, aqui no caso de 2017 e agora, mais recentemente, cerca de 12,8 entram na taxa de mortalidade infantil aqui no Brasil. Então, caiu bastante. Devido a toda a evolução das questões públicas, né? Das questões de saúde e questões culturais, socioeconômicas que existiram aqui no Brasil. A taxa de mortalidade. Ó, antes a gente viu a taxa de mortalidade infantil. Mais na frente, agora, nós estamos vendo a taxa de mortalidade no geral. Então, indica o número de óbitos no período de 1 ano para cada 1.000 habitantes. Então, não estamos falando mais só de crianças, mas no total da população, né? Então, os valores altos de mortalidade de um país muitas vezes podem estar relacionados à grande exposição à violência e questões relacionadas à saúde, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele sofre muito a questão da violência, né? Até o nosso estado também, há um tempo atrás, ele estava sofrendo muito com essa questão. Ainda sofremos, só que esses números, eles diminuíram um pouquinho, né? Segundo os dados do governo. E as questões relacionadas à saúde, né? Por exemplo, se a gente usar a questão do coronavírus que a gente está vivenciando hoje. Então, a taxa de mortalidade ela está bastante elevada, mas devido a um motivo, a pandemia. Então, é um motivo relacionado ao quê? À saúde pública, certo? Então, nós temos aqui um mapinha mostrando a taxa de mortalidade por 1.000 habitantes em todo o planeta. Então, se a gente observar, a gente vai ter as cores mais escuras na parte da África. Então, quanto mais escura, maior é a sua mortalidade, maior o número de mortos, né? Independente da idade. Então, vocês podem ver que nessa área aqui existe um maior número de mortos. Na Rússia também a gente observa isso. Certo? Então, aqui na região asiática, existem muitos países que estão tendo sua população chegando à idade idosa, em sua grande maioria, e não está tendo o quê? Uma taxa de natalidade suficiente para suprir nessa questão da população. Então, está chegando muitas pessoas à idade madura e não está chegando crianças, não estão tendo nascidos. Então, são justamente nessas áreas, ó, que eu falei mais na frente, que estão tendo políticas para as mulheres terem mais filhos, porque a população está ficando mais idosa. Mas tudo isso é referente a questões de saúde, né? A saúde aqui, ela é bem mais desenvolvida do que aqui na África, né? Existe uma maior qualidade na questão de saúde, na questão da poluição também. Tudo isso nos remete também ao número de óbitos, né? A taxa de mortalidade. Então é isso, galera. Nossa aula termina por aqui hoje, certo? Espero que tenha dado para vocês terem um entendimento legal. Então, bom dia e até mais.